Buenas tardes, nono ano. Boa tarde, nono ano. Aqui quem fala é a professora Tereza. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo, tá? E dar continuidade ao nosso módulo 3. E aí, nós já fizemos até a página 28 e corrigimos até a letra C. No que compete a hoje, eu vou começar com um exercício que eu gostaria de fazer com vocês, tá? E assim dar continuidade à matéria, ok? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vamos ler. Hoy puede ser un gran día, pero hay días más grandes todavía. E aí? Professora, por que a senhora começou com uma frase assim? Hoy puede ser un gran día, pero hay días más grandes todavía. Olha, observe que eu coloquei o gran e também trouxe para você a palavra grandes. As duas significam grandes. Agora, por que uma eu escrevi gran e a outra eu escrevi grandes? Pensando um pouquinho, vamos seguir mais um aqui. O que é uma apócope? Vamos lá? Deixa eu voltar aqui novamente. O que é uma apócope? Vamos ler novamente. Hoy pode ser um grande dia, pero hay dias mais grandes todavia. Ali, a palavra gran, ela perdeu uma parte da palavra, não é? Apócope nada mais é quando você perde uma letra ou uma sílaba da palavra. Mas por que isso acontece e como isso acontece? Vamos lá? Aqui. Algumas palavras perdem uma ou várias letras ao final quando acompanhadas por determinadas classes de palavras. Essa perda se chama apócope. Então, a apócope vai acontecer dependendo de classe de palavras, tá? De algumas classes de palavras que fazem a palavra anterior perder uma letra ou várias letras, tá? Antes dessa classe gramatical, ok? Dessa classe de palavra. Continuando. Luego, apócope é a perda da última letra ou sílaba de uma palavra. Buen dia, los lunes tenho que sorrir assim. Então, se a gente observar, voltar lá no primeiro, eu tenho gran dia. E aí, quando eu venho aqui com gaturo, eu tenho buen dia. Então, será que a apócope só acontece antes da palavra dia? Fica aí, ó, pensa um pouquinho. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Exemplos de apócope. Uno, un chico o una chica. Bueno, un buen amigo, una buena amiga. Un mal escritor, una mala escritora. Primero, el primer hijo, la primera hija. El tercer capítulo, la tercera línea. Algum consejo, alguma ideia. Nenhum aluno, nenhuma alumna. Então, esses exemplos aqui, algumas palavras sofreram apócope, não é? Eu tenho lá gran dia, buen dia, e depois tenho um chico, um buen amigo, um mal escritor, el primeiro hijo, el terceiro capítulo, algum consejo, nenhum aluno. Todas essas palavras sofreram apócope. Mas, professora, como? Se você observar, a palavra aqui, amigo. Amigo é um substantivo, não é? E ele também é uma palavra que está no singular. Então, ele é um substantivo masculino singular. A apócope, ela vai acontecer antes de palavras
que estejam no substantivo masculino singular. Algumas palavras sofrem isso. Então, a palavra grande, a palavra uno, a palavra bueno, a palavra malo, primeiro, terceiro, alguno, ninguno, são palavrinhas que, antes de um substantivo masculino singular, perde a última letra ou a última sílaba, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. E aí, desculpa. E aí, eu trouxe para vocês uma tabelinha. Eu trouxe para vocês uma tabelinha que vem falando como que ele vai sofrer, ok? Aqui, ó, bueno. A sua apócope é bueno. Ele vai acontecer quando? Antes de um substantivo masculino singular. Então, se a palavra bueno aparecer, esse adjetivo aparecer antes de uma palavra que seja substantivo masculino singular, ele sofre apócope. Buen dia, buen amigo. Malo. O malo, o adjetivo malo, ele vai sofrer apócope em 3 casos. Se aparecer antes de um substantivo masculino singular. Se ele aparecer na frase como advérbio, ou se ele aparecer a frase assumindo uma posição de substantivo, tá? Ele também sofre apócope. O numeral primeiro, não, adjetivo aqui, ó, primeiro, sofre apócope se estiver antes de um substantivo masculino singular. Primeiro lugar, primeiro piso, primeiro prêmio, joga nele primeiro prêmio. Terceiro, assim como o primeiro, também vai sofrer apócope se ele for encontrado antes de um substantivo masculino singular. Qualquer, em português, qualquer, ele sofre apócope, então a sua forma fica qualquer. Antes de adjetivos, lembrando de adjetivos da qualidade, substantivos masculinos ou femininos que estejam no singular. Deixa eu aumentar aqui a tela mais um pouquinho. Então, ó. Ai, Jesus. Qualquer. Qualquer vai sofrer apócope. Qualquer vai sofrer apócope se ele estiver antes de um substantivo, de um adjetivo, ou um substantivo masculino ou feminino e que esteja no singular. Palavra grande só sofre se ele aparecer antes de um substantivo masculino ou feminino singular. Eles na gran mujer, tá? A palavra está no feminino. E eu sei que é um substantivo feminino. E a palavra grande também sofre apócope. Tanto, sempre antes de adjetivos, ele é tão bela, tá? Então, ela é tão linda, então vai sofrer apócope. Agora, a palavra santo, ela só sofre apócope, não, ela sofre apócope diante da maioria dos santos. São José, San Antônio, eu não sei nomes assim de vários, né? Porém, a exceção é, diante da palavra domingo, do substantivo próprio, domingo, Tomé e Tomás, ele não sofre apócope em língua espanhola. Então, eu falo Santo Domingo, Santo Tomás, Santo Tomé, tá? Não vai sofrer apócope, vale? Próximo aqui.
um pouco mais de exemplo. Ó, um buen dia, de amigo. Um buen mal consejero. Ó, consejero é um substantivo masculino. Então, antes de um substantivo masculino, a palavra, o adjetivo malo, sofre apócope. La puerta mal cerrada. Então, ó, cerrada significa fechada, ok? Allá del bien del mal. Aqui, ó, no mal cerrada é um advérbio. Allá del bien del mal. Aqui o mal funciona como um substantivo, um substantivo. Então, por isso que ele também sofreu apócope. El primer ou el tercer piso, substantivo masculino singular, sofreu apócope. Una gran hermana, palavra hermana é um substantivo feminino. Então, a palavra grande, além, diante de substantivos masculinos ou femininos, sofrem apócope. És tão fiel. Ó, fiel, adjetivo. Então, a palavra tanto, antes de adjetivo, se que esteja, né? Ele vai sofrer apócope. E como eu falei sobre a palavra santo, então, São José, São Antônio, São Firmim, São Valentim, a maioria dos santos, eles sofrem apócope. Somente 3 deles não sofrem, que é o Santo Domingo, você não faz apócope, Santo Tomás e Santo Tomé, tá? Não sofre apócope, vale? E aí, lá na página 29 do seu livro, ele coloca assim: em espanhol, algumas palavras perdem um ou mais sonidos ao final quando vão delante de um substantivo masculino em singular. Esse fenômeno chama apócope. E aí ele vem com aqueles exemplos que eu já falei com você. Bueno, bueno. Malo, mal. Primeiro, primeiro. Terceiro, terceiro. Uno, alguno, algum, ninguno, ninguno. E aí ele coloca ali, atención. En general, delante de los nombres de los santos, se utiliza a forma apocopada como São Juan, São José, São Pedro e etc. Sin embargo, atenção para essa palavrinha, marque aí no seu livro. Sin embargo significa entretanto. Marca isso daí e escreve a tradução. Sin embargo, há algumas excepções, ou seja, nombres que empiezam por to ou do. Santo Tomé, Santo Tomás, Santo Toribio e Santo Domingo, tá? São palavrinhas que não sofrem apócope, não tem a forma apocopada. Vamos ler os diálogos. ¿Crees que algum dia todos os niños del mundo estarão en la escuela? No lo sé. Ojalá que ningún niño o niña tenga que trabajar, no sé, ojalá que ningún niño ou niña mais tenha que trabalhar. Vale? Então, a forma apocopada, tá? É quando as palavras perdem uma ou mais letras, uma letra ou uma sílaba, diante de um substantivo masculino singular. E eu já fiz as ampliações do que está no livro aí, tá? Pode aparecer, por exemplo, a palavra grande, pode acontecer isso com um substantivo muscular ou com um substantivo feminino também que esteja no singular. Vale? Vamos ao próximo slide. E aí? Eu não posso falar de apócope sem falar de contração. Já é uma matéria que vocês já viram, mas eu vou relembrar vocês aqui, ó, porque eu escrevi para não esquecer. Contração. Algumas palavras em espanhol se fusionam para formar uma sola. Esse fenômeno recebe o nome de
contracción. Então, algumas palavras em espanhol, na verdade duas, elas sofrem isso. O que acontece? Elas se juntam, né? E formam somente uma palavra. É o caso da preposição a, mas ele artículo el, que forma a contração ao, tá? Ó, que tá entre parênteses é a tradução em língua portuguesa, ok? Eu também tenho a preposição de, mas é artículo determinante masculino ele. Ela se juntou e formou a palavra dele, que em português é o equivalente para a gente da palavra do. Em espanhol só existem essas duas. Em língua portuguesa existem várias contrações. Você tem o na, você tem o no, você tem naquele, neste, deste. Tá? Em língua portuguesa tem inúmeras contrações. Porém, em espanhol eu só irei considerar essas duas. O que não for contração, eu chamo de combinação. Professora, mas você pode escrever o na em espanhol. Posso. Porém, ele não sofre perda de letra nenhuma. Se eu quiser falar na, eu falo em lá. Se eu quiser falar no, eu falo em lo. Ok? Vamos avançar. E chegamos agora na página... Não chegamos na página, mas estamos perto da página 30. Vamos ler. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar porque lo que quieres, abandonarlo todo por medo, no convertir em realidade tus sonhos. Pablo Neruda. Então, fica proibido não sorrir diante dos problemas, não lutar pelo que você quer, abandonar tudo por medo, não converter em realidade os seus sonhos. Então, eu vou começar a falar agora sobre sinais de pontuação. E os principais, o ponto e a vírgula. A palavra la coma significa vírgula. Ok? Nessa frase aqui, nessa oração aqui, eu tenho la coma depois de problemas, quieres, e ele é medo, e ele punto depois de sueños, vale? Vamos mais um slide. Creio que lo mejor es darnos na pausa. No, esse é ele final. Então, ó, quando que eu vou usar la coma, vírgula? A vírgula, la coma em espanhol, é utilizada para dar uma pequena pausa. E o ponto, né, nesse caso, ponto final, é utilizado ao final de orações ou frases. Vale? Los signos de pontuação. Chegamos lá na página 30. El punto e la coma. El punto se utiliza para señalar ao final de uma oração. Então, como eu falei, o ponto, não para a gente o ponto final, né? Nós utilizamos para marcar o final de uma oração, o final de uma frase. Agora, se a oração seguinte se relaciona tematicamente à anterior, se utiliza ponto seguido. Então, ponto seguido seria nossas reticências, 3 pontinhos. Por quê? Essa oração se relaciona tematicamente ao anterior. Então, você pode utilizar esse ponto. Ok? Se é independente de la anterior, se utiliza ele ponto à parte, que nós chamamos de ponto parágrafo. Foi porque ela é independente. Agora chegamos à vírgula, que se chama la coma. La coma se utiliza para separar palavras de uma numeração. Então, quero viajar, visitar os pontos turísticos e descansar. Vou ao supermercado e compraré arvejas, arroz, frijoles, queso, leche, huevos, manteiga.
manzana, chocolate, galletas, refresco. Então, ó, eu fiz uma lista do que eu vou comprar. Então, eu estou enumerando. E aí, eu separo, né, esses substantivos através de la coma, através da vírgula. Eu também posso utilizar la coma para ser uma invocación. Ó, invocación é em espanhol. Em língua portuguesa, vocativo. María, ¿quieres ir con nosotros al concierto? María, coma. ¿Quieres ir com nosotros al concierto? Então, quando você faz um chamamento, faz o uso do vocativo, você vai usar um substantivo e depois vem a vírgula. Isso se chama vocativo. É o chamar alguém e você separa isso com a vírgula, tá? Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Quando se hace uma aposición, em português eu chamo de aposto. Então, Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote, inventou as bases da novela moderna. Observe que ali ele destacou, tá lá no seu livro na página 30, ele destacou com de roxo ali, el autor de Don Quijote. Agora eu vou ler essa frase retirando isso. Miguel de Cervantes inventou as bases da novela moderna. Você entendeu que quem inventou essa novela, essa história, foi Miguel de Cervantes. Então, quando eu coloco uma explicação entre vírgulas no meio de uma frase, tá? Eu posso retirar ela sem prejuízo àquela frase, sem perder o entendimento. Miguel de Cervantes inventou as bases da novela moderna. Eu sei que isso é a informação principal dessa frase. E eu coloquei uma explicação. Eu estou explicando entre coma, tá? Explicando entre vírgulas que Miguel de Cervantes é el autor de Don Quijote. Vale? Aí aqui, continuando. As ABCs, depois de los complementos que indicam tempo ou espaço. Então, às vezes, eu posso utilizar la coma, depois de complementos, depois de palavras, né? Que vão indicar tempo ou espaço. Depois de 2 anos, Maria e Ramon se casaram. Então, ó, olha o tempo marcado aqui. Depois de 2 anos, Maria e Ramon se casaram. Em Brasil, coma, há muitas fiestas populares. Então, aqui ele marcou o espaço, tá? Primeiro foi o tempo e a segunda frase marcou o espaço. E aí, algumas vezes ele pode utilizar la coma, que significa vírgula. Avançando. E a hora chegou a hora de la tarea. Vale? Vamos fazer para agora página 28, 29, número 1. Depois, página 30, número 2 e número 3. E página 32, número 1. Vou marcar 15 minutinhos a partir de agora para vocês responderem essas questões e já retomo o vídeo para corrigir. Espero que todos consigam.
Mais 4 minutinhos. Mais 2 minutinhos. E vamos. Então, vamos lá. Primeira questão número 1. Elas começam na página 28 e terminam na 29, né? Vamos aqui. En el cartel a continuación forma parte de la campaña Se busca 1 millón de amigos para las niñas y niños del Perú, realizada por organizaciones que trabajan por la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia en Perú. Léelo e realiza as atividades que te propõe. Então, quando você leu essa questão, logo em seguida apareceu esse cartaz, que está assim: Buen trato para la niñez. En la escuela, en la casa, en la comunidad, en internet, por los amigos, por las autoridades, por la familia, por los maestros. Estamos buscando 1 millón de amigos para las niñas, niños y adolescentes del Perú. Únete. E aí, antes da gente começar a falar sobre a matéria que nós vimos hoje, em relação a esse cartaz, você lembra que nós falamos na última aula sobre la niñez, né? Falamos também sobre o trabalho infantil, o que era, as causas, as consequências, lembra? Então esse cartaz, ele vem trazer um pouco, retomar um pouco do que foi falado. E a aula de hoje está assim, ó, buen trates. Então, ó, a palavra trate seria tratamento, né? Tratamento é uma palavra masculina. Então, buen, ele sofreu apócope, porque seria o que? Bueno. Então, ele sofreu apócope, porque o trate é uma palavra masculina, ok? E aí, ele vem lá, na letra A. Señala a continuación la afirmación que está relacionada com el cartel. Palavra cartel, cartaz. Então, a resposta correta é a letra A. Por quê? A campanha surgiu como parte, ó, la campanha se busca 1 millón de amigos para las niñas y niños del
Perú, surgió como parte de las actividades de promoción de los derechos de la infancia y de la Convención sobre os Direitos do Ninho. Então, na letra A primeira opção é a opção correta. En el cartel se enumeram distintos lugares e pessoas que podem sumar-se à campanha. Que atitude se espera de eles? Então, quando ele fala buen trato, né? Buen trato para la niñez. Então, a atitude que ele espera é que todos tratem a infância, né? Como ela deve ser tratada. Que ela tenha alimentação, que ela tenha educação, tá? Então, na letra B, que atitude se espera de eles? Que todos tenham um bom trato para a niñez. Vale? Ui. Ok. E que todos tenham um bom trato para a niñez. E chegamos à página 30. Na página 30, questão número 2, ele pede para você escolher as palavras do quadro, né? Escolher dentre as palavras do quadro aquela que completa o diálogo corretamente. Lembrando, aqui nós vamos utilizar todo o tempo la apócope, porque dentro do quadro tem assim, um, algum, nenhum, e assim por diante. Então, a gente tem que ver o que a gente vai escrever aqui. Então, vamos lá. Ruth. Ramon, tienes? Depois de tienes o espaço, a palavra é livro. Livro é o substantivo masculino que está em singular. Então, eu vou escrever o quê? Ramon, tienes algum ou um livro que trate do tema do trabalho infantil? Ramon respondeu. Lo siento, Ruth, pero no tengo. Ele aqui, depois de tengo, eu tenho um ponto final. Então, a palavra não precisa sofrer apócope. Então, vai ficar no tengo ninguno, até porque ela está negando. Quizás, ó, a palavra quizás significa talvez. Quizás minha irmã tenha. Ó, depois eu tenho pontos suspensivos, que é reticências. Então, também não vai sofrer apócope. Tenga alguno. Quieres, ó, livro de novo. Algum ou um. Livro que trata de trabalho infantil em América Latina ou em el mundo. Aí, Ruth, fala o quê? Depois de Ruth, só tem um ponto final. Então, essa palavra também não pode sofrer apócope. Então, vai ficar o quê? Ruth, qualquer. Então, aceito qualquer livro. Ramon, a propósito, quantos dias você vai quedar em Argentina? Ruth, solamente uno. Ponto final, hein? Depois, ele primeiro dia del viaje me quedo em Buenos Aires, ele segundo destino é São Paulo e ele terceiro Bogotá. Professora, por que antes de Bogotá não ficou terceiro? Porque Bogotá é uma palavra feminina, é um substantivo feminino. E quando nós utilizamos primeiro o terceiro, ele só vai sofrer apócope se ele estiver diante de uma palavra que seja substantivo masculino no singular. Depois, Ramon, e vais investigar sobre o trabalho infantil em lugar é masculino singular, então algum. Ruth, se Ramon, tenho que marchar-me, Ruth. Viaje é masculino, então buen viaje. Ojalá não haga mal tiempo, porque tiempo também está no masculino. E na questão número 3, ele pede para você colocar as vírgulas. Então, ó, aqui é o número 2. Algum ou um, ninguno, alguno. Isso aqui é na mesma linha, tá? Alguno, algum ou um. Qualquer, uno ou primeiro, na mesma linha aqui, ó. Uno e depois primeiro. Terceiro, algum, buen e mal. Na questão número 3, ele colocou aí
uma oração, né? E pediu para você colocar a pontuação de acordo. El niño debe disfrutar de todos los derechos sin importar su sexo, nacionalidad, raça, religião, idioma. Primeiro, aqui ele está fazendo uma enumeração. Quando se enumera, eu utilizo la coma, tá? Para dar essas pausas. E aqui, depois de idioma, é um ponto que ele pontou porque ela está ao final de uma oração. Vale? Encerramos a classe de hoje. Vuelve, desculpe, a página 32. Ainda faltou. Vamos lá. Completa os diálogos com as palavras que te damos. Vamos lá. Letra A. Tenéis algum CD de Chico Buarque? No tengo ninguno. Sí, tengo uno. Completar com as palavras do quadro, tá? Juan sempre ha sido buen amigo. Eso es verdad, pero no es la primeira vez. Talvez venga alguno. Professor, a primeira não sofreu. Não sofreu porque vez não está no masculino. Então, aqui. Letra C. A que piso vas? Piso é apartamento, tá? Ao terceiro, gracias. De nada, que tengas um bom dia. Papá, um gran amigo me invitou que participe de su proyecto contra el trabalho infantil. Que bueno, me alegro que estés involucrado nesses temas, hijo. Qualquer coisa que necessite, avisa-me. Então, fizemos a correção da página 32, exercício número 1 também. E aí, agora sim, estou encerrando a aula, deixando a página 31 e a página 32, exercício número 2, para que seja feito em casa, tá? Página 31, você vai fazer no seu caderno, você vai ler aqui, ó, vai olhar essa imagem e vai escrever um pequeno texto, tá? E na página 32, exercício número 2, é para você colocar a pontuação, os pontos e as vírgulas que faltam no texto. Espero que todos tenham conseguido entender, tá? Qualquer dúvida, mande sua mensagem, que eu estou aqui para ajudar vocês. Hasta luego, adiós.